Marcelo Duó, sempre conosco diariamente, que alegria, que honra tê-lo aqui conosco. Marcelo Duó, eu já faço logo a pergunta, porque a rapaziada está muito emocionada, a seleção brasileira ganhou da poderosíssima Coreia do Sul. Amanhã enfrenta, me parece ser uma seleção mais difícil, a do Japão. Eu queria perguntar para você quem é o principal coadjuvante da seleção de Carlo Ancelotti, e, havendo coadjuvante, haverá protagonista. Quem seria? E aí, meu irmão? Tudo bom, Andreasa? Boa tarde, Michele. Um abraço para todo mundo que está vendo e ouvindo a Band News FM. Pois é, ganhamos da Coreia do Sul. Seleção bem fraquinha, né? 5-0 tranquilo. Eu acho que amanhã também o Brasil, embora esteja bem mexido, 8 mudanças, né? O Brasil vai ter contra o Japão amanhã de manhã. O Brasil também é o favorito. Mas dentro dessas 8 mudanças, tem um cara que escapou, que vai jogar assim mesmo com esse time alterado, porque ele é fundamental na seleção brasileira. Ele não faz gol, quer dizer, até faz, mas muito menos. Ele não é artilheiro, ele não dá drible, ele não é midiático, ele não está nas capas de revista, mas ele é fundamental e deve ser o capitão da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Eu estou falando de Casemiro. Uma das grandes histórias de resiliência dessa seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Para quem não se lembra, o Casemiro ficou 1 ano e meio fora da seleção brasileira, no finalzinho da era Diniz, e Dorival Júnior nunca o convocou, porque também era um momento difícil da carreira dele, ele estava também contestado no Manchester United, né? No Rubem Amorim como treinador, deu uma encostada nele, e ele acabou perdendo um pouco do protagonismo que ele tinha na época do Real Madrid, e pegou a seleção naquele período que a gente queria tudo arrasado, né? Ninguém serve das últimas 2 Copas aí, não chegamos nem na final, então tira todo mundo e bota gente nova. E o Casemiro foi meio que vítima desse processo também. Só que ele na seleção brasileira é imprescindível. Com ele na seleção, nesses últimos jogos com o Ancelotti, o Brasil quase não tomou gols. Só tomou um gol da Bolívia de um pênalti que para mim nem existiu, e lá perto de São Pedro, né? Eu peguei alguns números dele aqui, defensivamente, só para você ter uma ideia, ouvinte da Band News FM, Andreasa e Michele. O Casemiro, por jogo, com a camisa da seleção brasileira, ele tem quase 4 recuperações de bola por partida. Ele quase não sofre dribles. Ele tem praticamente um corte de bola, uma dividida ganha por jogo. Esse cara, no campo de ataque, no ataque, ele quase não erra passe, são 92% de acerto. Nunca cometeu um erro que levasse a finalização ao gol do Brasil, nesses 7 jogos que ele tem nas eliminatórias inteiras para a Copa do Mundo. Só 2 cartões amarelos e uma única expulsão. Duelos ganhos, são números defensivos que mostram que o Casemiro tem sido muito importante para que o Brasil não tenha a defesa que tinha antes. Era a grande reclamação de todo mundo, na era Diniz, na era do Dorival, que o Brasil era muito frágil, sofria muito defensivamente. O Casemiro tem tudo para ser o que foi o Dunga. Já pensou se o Brasil for campeão do mundo 24 anos depois, na próxima Copa do Mundo, com um capitão que vem da geração perdedora, assim como o Dunga foi na geração de 90 e 94? O que vocês acham? Eu acho muito bom. Eu tô com Marcelo, roupa de ir já. Porque é o seguinte, o Brasil ganhou algumas Copas sem ser considerado favorito. Isso é da história. Mas a gente, para ser campeão, precisa de algo mais do que o excelente Casemiro, porque, como o Duó mesmo disse, não é ele que vai decidir a partida lá na frente. A gente pode passar uma Copa do Mundo inteiro sem tomar gol, graças ao Casemiro, mas precisa fazer. E aí eu tenho uma pergunta que me inquieta, uma questão que me inquieta. Eu sou torcedor e tal, acompanho, vibro. Eu não gosto de data FIFA, eu gosto de Copa do Mundo, né? Como o Brasil vai jogar toda a Copa do Mundo, sempre jogou, não precisava ter essas coisas, só Copa do Mundo. Mas eu te pergunto, o Brasil tem o Vinícius Júnior e o Rafinha, certo? O Rafinha, acho que não está agora, está machucado, eu estou na dúvida, mas ele não está jogando. Isso. Mas, em tese, são titulares da seleção brasileira nas pontas. E, no entanto, nós temos o Estevão. E o Estevão não pode não ser titular dessa seleção. Como é que faz? Marcelo Duó? Pois é, eu acho que você tinha perguntado do protagonista, eu acho que o Estevão será o nosso protagonista. O Estevão, ele é diferente e ele não é só um craque, ele é um craque com cabeça. Então isso faz
muita diferença. Eu acho que vai acontecer com o Rafinha, Andreas, o que aconteceu com ele no Barcelona. O Rafinha no Barcelona, ele era ponta, até pintar um menino chamado Lamine Yamal, e aí ele teve que mudar de posição e se adaptar, é o que está acontecendo com ele agora lá. E ele vai ter que fazer a mesma coisa na seleção brasileira, o que é um excelente problema. Eu acho o Vinícius Júnior ainda muito inconstante com a camisa da seleção, sinceramente. Eu vejo até o Rodrigo, que tem jogado menos na seleção brasileira do que o Vini, quando entra, ele sempre entra bem. Raramente o Rodrigo faz uma partida ruim com a seleção brasileira. E o Vinícius tem 1, 2, 3 jogos bons com a seleção brasileira. E ele precisa ver isso, porque a concorrência é muito grande e nome não joga a Copa do Mundo e não ganha jogo, né, Andreasa? Então, acho que de todos esses caras que você citou, quem talvez, não vou nem dizer corre risco, né, mas quem tem que prestar atenção e jogar um pouco mais de bola com a camisa amarela é o Vini, porque o Estevão será titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, eu não tenho a menor dúvida disso. Olha aí, Marcelo Duarte. Não, você estava falando quando você chamou a atenção, o Bruno Guimarães também, né? Tá vivendo uma fase boa na seleção e até sendo ser considerado um desses turma aí dos queridinhos do Ancelotti, sendo colocado para jogar em todos os jogos, né, Marcelo? Bem lembrado, Michele. Sim, o Bruno no Newcastle, ele já sempre foi um grande jogador, ele é quase um ídolo lá na Premier League, ele encaixou, jogador que saiu do Atlético Paranaense para ganhar o mundo, e ele tem algumas qualidades muito interessantes para o futebol que o Ancelotti quer para a seleção. Ele tem um excelente passe, ele tem visão de jogo, ele chega perto da área, ele finaliza, ele conduz bola, então, além de marcar, que um volante precisa marcar. Então, o Casemiro mais recuado e o Bruno Guimarães começando a construir o jogo do meio para frente, funcionou contra a Coreia do Sul, mas o adversário frágil, mas tem tudo para ir se ajustando numa dupla de meio-campistas que é fundamental em qualquer seleção, né? Acho que o Ancelotti está achando um time e esse miolo de meio-campo é talvez algo que já esteja meio definido na cabeça dele, talvez o número 10 ali, que seja ainda uma dúvida. Fechado. Obrigada. Valeu, Marcelo do Amanhã tem mais. Ótimo trabalho. Um beijo, meu irmão. Valeu. Outro para vocês. Amanhã estamos junto aqui ao vivo no Oca Sapa.